quanto ir para frente, óbvio. Só que quando a gente joga uma coisa na diagonal, nós, vamos dizer assim, a gente não joga com aceleração. O que nos interessa é a velocidade. Então, essa parte inicial aqui, a gente foca em entender bem a velocidade. Então, a gente pode ver que o vetor velocidade inicial aqui ele é diagonal, ou seja, ele vai ter componentes vertical e horizontal, a gente já vai ver um desenho disso, e ele saiu aqui com um ângulo. Muito bem, quero que você repare também que ele chega numa altura máxima, e depois dessa altura máxima, Ele não sobe mais. Ele começa a cair, não sobe mais, né? É por isso que ela é máxima. E note também que é um movimento simétrico. É como se fosse um espelho aqui, né? Uhum. Vamos dizer assim, então o mesmo tempo que ele usa para subir é o tempo que ele usa para descer. A Sim. mesma distância horizontal até o ponto de máximo é a mesma distância horizontal do ponto de máximo até onde ele cai no chão de novo. Beleza? Então é tudo simétrico aqui, tudo isso ajuda a entender a situação. Agora, olha só que legal. Ele está querendo entender primeiro o movimento vertical. Ele fala que o movimento vertical é um movimento uniformemente variado. Ele está falando isso porque na vertical tem aceleração. Então, para você estar trabalhando com movimento uniformemente variado, ou movimento retilíneo uniformemente variado, que nem o professor chamou, são movimentos que têm aceleração. Bem, qual que é a aceleração que está agindo num objeto quando nós jogamos ele para cima? A aceleração da gravidade, certo? Só a gravidade, mais nada ali na gravidade. Tá bom? Tá bom. Tanto é que lá nas continhas, lá você só vai ver o 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado, quando for trabalhar com aceleração. Muito bem. Então eu quero também que você note uma coisa que está acontecendo. Ó. Esse é o vetor diagonal, né? De como o objeto foi lançado obliquamente. E aqui ele está mostrando a componente vertical desse vetor, né? Note que é uma espécie de sombra que ele está fazendo aqui no eixo Y. Concorda comigo? Concordo. Esse vetor aqui é uma sombra desse, vamos pensar dessa forma. E mais, ó, note que esse vetor está grandão aqui. Mas ao passo que ele está subindo, o vetor diminuiu. Sim. E aqui já não tem mais vetor, tá vendo? Por quê? Porque já não tem mais nada jogando ele para cima. Não tem mais velocidade para cima. Por isso que ele para de subir justamente aqui e começa a cair. É aqui quando ele começa a cair, para baixo. Ok? Ok. Então, o que a gente está notando nessa brincadeira? Que a velocidade está variando. Essa era a velocidade em Y, né? A velocidade vertical está variando. Ela era desse jeito aqui ela já ficou menor, aqui ela já virou para outro lado. E a gente aprendeu, né, lá nas nossas primeiras aulas de física, que quando a velocidade varia, nós temos aceleração. Então, a aceleração da gravidade que está causando essa mudança do VY, tá vendo? Então, é isso que você tem que ter em mente. Show de bola. Olha só, isso aqui a turma se assusta, mas não tem segredo nenhum, cara. Tu vai decorar, tá bom? Só decora. A componente y da velocidade vai ser sempre o valor que, vamos dizer assim, o enunciado diz que soltaram o objeto, jogaram o objeto aqui na diagonal com 30 km por hora. Beleza. Então esse cara aqui, o V0, é o 30 km por hora que ele citou. Só que a física ela tem uma coisa maravilhosa, a gente consegue trabalhar em dimensões separadamente. Eu posso trabalhar no eixo Y e depois de trabalhar no eixo X. Com as informações do Y e com as informações do X. Então, quando eu estiver querendo trabalhar com o Y, é seno do ângulo. Beleza? Beleza. Bola. Decorou, tá decorado. Não vai mais se incomodar com isso. Claro, a gente vai ver exemplos aqui, vai ficar tudo mais claro. Daí aparecem as equações que tu já conhece bem, né? O sorvetão, Sorvetão, Lavoisier e o Torricelli. Vateu e a Torricelli, né? Show de bola. E daí tem uma aqui que é uma consequência daquelas lá, dá até para chegar nela aqui, ele até mostra como, mas isso a gente ignora. Caso tu queiras encontrar qual é a altura máxima, se tu quiser decorar isso aqui, dá para decorar. Se não, existem trocentas outras formas de descobrir isso, tá bom? Tá bom. Então não precisa se preocupar, mas eu não sei aquela forma. Talvez tu nem precise daquela forma para saber. Essa, no caso, né? Porque existem várias outras formas de encontrar, né? Agora, olha só, vamos estudar o movimento na horizontal.
Agora eu estou mostrando só horizontal. Viu? Tá um pouco mais limpo, né, do que aqueles gráficos do teu professor. Você não Então, gostou dos emojis, não, pô? tipo, não. Mas o que eu quero dizer é que, assim, aquele gráfico do teu professor também estava com muito vetor. Aqui eu estou mostrando só no horizontal, né? Só no X. Daí a gente tem o vetor diagonal aqui, como o objeto foi lançado, mas ele está nos mostrando aqui, ó, que o vetor X, vamos dizer assim, a componente horizontal da velocidade não muda. Ó, veja, o tamanho é sempre o mesmo, tá vendo? Uhum. Os vetorzinhos verdes têm o mesmo tamanho. E por que que isso está acontecendo? Bem, isso está acontecendo porque na horizontal não tem nada que varie a velocidade, né? Na vertical a gente sabe que tem a aceleração da gravidade, mas não existe gravidade horizontal, certo? Só existe gravidade vertical, gravidade que te faz cair. Se tu pegar e soltar teu celular agora, ele vai para baixo, ele não vai para frente, né? Sim. Exato, porque não tem gravidade empurrando ele para frente, só para baixo. E é o que está acontecendo aqui. Não tem velocidade, não tem aceleração aumentando ou diminuindo a velocidade. Na horizontal, claro, nesse caso, por exemplo, uma freada de carro, né? Tem. Não é o caso aqui, né? Por isso que eles sempre falam, ignore a resistência do ar, né? A resistência do ar poderia ser algo que diminuísse esse vetor velocidade, mas a gente ignora. Então ele se torna um movimento uniforme. Movimento uniforme, uniforme, uniforme. Por quê? Porque é uniforme, não muda. É que nem uniforme de escola, não muda. Né? A velocidade sempre é a mesma. Show de bola. Então ele está dizendo aqui que a velocidade em x vai ser sempre v0 Pois é, cosseno vezes θ. Se um é cosseno. seno, outro é cosseno. Acabou, não tem conversa. Ah, Então, e ela é sempre constante, ela não muda. Passa tempo, passa a posição, não vai mudar. A velocidade, né? As distâncias mudam e tal, né? Natural. Por sinal, também tem uma equação para encontrar o alcance máximo. Essa aqui, ó. Alcance seria o quanto o objeto se move para frente, né? sim. Quanto a altura lá é quanto ele se movia para cima. Tá, ele mostra aqui como tem equação, a gente só ignora. E aí tem algumas outras coisas aqui que a gente pode também decorar. Essa aqui eu vou dizer para você, nunca lembro, que o alcance máximo é 4 vezes a altura máxima, mas os caras chegaram nisso, a gente acredita, né? E esse cara aqui, por mais que você não acredite, esse cara aí, ele é o famoso Teorema de Pitágoras. Claro, do ponto de vista vetorial, né? Ele está te dizendo o que a gente já conversou hoje, que o vetor velocidade é igual a componente x mais a componente y. Sim. Ó, né? Esses vetorzinhos aqui estão sempre mudando, né? Os diagonais que estão sempre mudando, ó. Eles são sempre a soma vetorial do x com y. Agora, olha só que interessante, né? Ele muda, o vetor total aqui muda única e exclusivamente por causa do y, né? Só o y que está causando essa alteração, porque o x continua sempre o mesmo, tá vendo? Sim. Olha só, cara, incluindo aqui no ponto de máximo, tá vendo? Aqui no ponto de máximo não tem vetor para cima nem para baixo, mas tem para frente. Até porque o objeto continua se movendo para frente sempre, né? Beleza? Então aqui acontece uma coisa que na prática as crianças elas costumam errar muito. A gente pergunta qual que é a velocidade que o objeto atinge o chão. Daí vocês falam zero, porque ele para quando chega no chão. Não, porra. É a velocidade com que ele bate no chão, né? Olha só aqui, ele batendo no chão com uma baita de uma velocidade. Olha o tamanho do vetor aqui, tá vendo? Sim. E o que é muito interessante é que esse vetor, ele tem o mesmo tamanho Bem aqui, é isso que eu ia perguntar. é a mesma, vamos dizer assim, é o mesmo valor em módulo. Módulo, o valor numérico, né, aquele que o velocímetro do carro mede, é o mesmo. Só que aqui tu tá para uma direção, Ali você tá tá por para outra. outra direção, né? Então mudou a direção. É. Só isso. Ah, Mas eu acho isso que. aí não, professor? Não, não, não. Isso aqui é só besteira. Tá bom. Então o negócio é o seguinte, eu vou explicar um problema aqui, vou fazer o que for necessário, depois eu pedir para você fazer um. Vamos Tá. lá. O corpo é lançado obliquamente no vácuo com velocidade, falou velocidade inicial do vetorzão lá, numa direção em que forma com horizontal um ângulo θ, tal que o seno é 0,8 e o cosseno é 0,6. Muito bem, já falou os cossenos, seno, já falou tudo o que nós precisamos.
Os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante do lançamento. Porra, a gente já acabou de ver as equações, né? Componente é o Vx e o Vy, né? Esse é o vetorzão, diagonal. As componentes que ele quer é o horizontal x e o vertical y. Como é que obtém isso? Eu tenho que pôr em fórmula? Não, Não era aquele. Isso que eu ia cosseno e falar. cosseno. Seno e cosseno. Acabou. Ah, mas tem que fazer o desenho e tal. É, seria legal se tu fizesse. Eu amo. Sou o defensor de fazer desenho sempre. Mas se isso te incomoda um pouco, né? Não faz, só decora. Né? Não me incomoda, não, pô. Então não tem segredo, ó. Tipo, ó, o cara horizontal aqui é o cateto adjacente desse triângulo, né? O triângulo que eu tô passando a mão aqui, ó. Cateto adjacente, tá embaixo. A gente sabe que o cateto adjacente tem a ver com cosseno. Né? Cosseno, cateto adjacente de dupla hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? V0. E que o cateto adjacente, Vx, já era. Né? Passou o V0, que é a hipotenusa para o outro lado multiplicando. Ficou aqui cateto adjacente igual a hipotenusa vezes o seno. Né? E, no caso do y, né? No caso do cosseno aqui, é esse. Bicho burro. Falei errado, mas é isso. Tá bom? Ah, mas não tá. Não, cadê o vetor? Ele tá aqui. Mas é igual, né? Se você desenhasse, pegasse esse vetor, copiasse e colocasse aqui, ficaria a mesma coisa, não é mesmo? Certo. Porque Então, a ali em ideia cima é a mesma de. coisa. É um Exato. triângulo Então, ainda. a ideia de chamar ali de seno é isso, né? Show de bola. Então, vamos lá. B, no ponto mais alto da trajetória, blá blá blá. Ó, então o que ele quer saber, né? No instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Tá aí, a gente tem que entender um pouco de física. Ó, prova de física. O que que acontece no ponto mais alto da trajetória? A gente ficou falando sobre isso, né? V0 e Y é igual a zero. A velocidade em y é zero, perfeito. Então a gente vai usar uma equação de velocidade que envolva velocidade, que é o que nós sabemos aqui, você mesmo me falou que é zero. Até porque a gente, mas o ponto mais alto é um tamanho, então vou usar o sorvetão. Não, pô, tu não sabe qual que é a altura mais alta. Mas tu sabe que na altura mais alta a velocidade é zero. Isso você sabe sobre a altura mais alta. Então a gente vai usar o vovô ateu. Porque no vovô ateu tem velocidade e tem também tempo, que é o que está pedindo. Se eu quisesse saber qual é a altura máxima, talvez utilizaria ali a Torricelli, né? Pois é. Mas como ele está pedindo um tempo, vamos de vovô ateu. Daí, aqui, ó, vovô ateu, velocidade final zero, velocidade inicial é o y, que ele calcula. É o Né? zero. Isso. Aceleração para baixo. Por quê? Porque esse cara está positivo. E o outro está puxando para baixo. Exato, veja, mas claro, às vezes a gente faz decisões que alteram isso, né? Mas a resposta final tem que ser a mesma. Note, se eu definir que esse 80 é positivo, então eu estou definindo que para cima é positivo. Né? Porque quando eu olho aqui, esse 80, que é o V0Y, está para cima. Sim. Então, se eu chamei ele de positivo, obrigatoriamente a gravidade tem que ser negativa. Sim. Às vezes, quando a gente está deixando objetos cair do topo de um prédio, a gente fala o contrário, né? Mas não foi o caso aqui. Daí ficou 8 segundos, maravilha. Sei o que pede a ser. Altura máxima atingida pelo corpo. Torricelli? Agora dá para jogar um Torricelli. Mas dá para jogar um Torricelli? Dá, tu tem informação para isso. Mas ele preferiu jogar no sorvetão. Tá vendo? Dá também. Por quê? Porque nós temos tudo. Tem aceleração, tem tempo. Acabamos de encontrar o tempo, né? Tem a velocidade. Já usamos ela hoje. Então é isso. Note que essa velocidade aqui é de y. As equações, elas só usam as equações que envolvem letrinhas, né, de x ou de y, elas só vão usar velocidade x e y respectivamente. Show de bola. E d, o tempo total do movimento. Então a gente já entendeu, te falei lá no começo da aula, né, simetria. O tempo que ele demora para ir até a altura máxima é o mesmo tempo da altura máxima até o chão. Então se foi 8, até a altura máxima vai ser 16 até o chão. Beleza? Beleza. Easy. Tem outro jeito de fazer? Porra, tem jeito pra caramba de fazer. Só que tu sempre tem que usar os jeitos que, vamos dizer assim, estão associados com as informações que você tem, né? Então, Pô, já decorei uma já. Alcance é igual a 4 vezes a altura máxima. Exato. Mas agora, se você não soubesse isso, o que você poderia fazer? Você poderia usar olha só, sorvetinho, né?
Por quê? Porque você sabe qual foi o tempo de movimento? 16 segundos, concorda comigo? Concordo. O tempo de movimento total, ele sair e voltar pro chão, 16. E a Uhum. gente sabe quem é a velocidade x também. Então a gente encontra a posição x. Ô, É só. professor, algum Diga. momento, tipo assim, a gravidade vai ser positiva? Tipo, tá descendo, aí vai ser positivo? Não, 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 não. A gravidade, mano, é, ela sempre aponta para baixo. Seja quando você jogou o objeto para cima, essa aqui é a velocidade, mas a gravidade continua apontando para baixo. Então, Não, sim, mas quando tá. E se esse objeto começar, tipo, a descer? o que que vai acontecer? Se ele começar a descer, você vai ter para cá a sua velocidade, certo? Uhum. Só que a gravidade também está para baixo ainda. Agora, você está me perguntando se ela vai ficar positiva? Não. Por quê? Porque ela ser positiva ou negativa depende do que você definiu como referencial. Se por acaso, nesse caso, você falou que essa velocidade é, sei lá, mais 5, você está definindo então que para cima é positivo, sacou? Uhum. Então, qualquer coisa que esteja para baixo vai ser negativo. Então, agora aqui nesse caso, a velocidade ela vai ter que ser negativa. Sim. Sei lá, aqui eu não sei, mas se for, por exemplo, na mesma posição, voltou pro chão, né, digamos. Aqui ela tá com -5, sacou? Ok. Ela tá para baixo. Então, de modo geral, nesses movimentos oblíquos, vamos considerar para cima positivo, então a gravidade vai sempre ficar negativa, tá? Tá bom. Isso pode não acontecer quando você estiver falando de queda livre. Na queda livre, a gente costuma dizer que a gravidade é positiva para facilitar a nossa vida. Mas se tu quiser jogar que ela é negativa lá também, meu parceiro, não tem problema nenhum, tá? Só tem que tomar cuidado com os referenciais. Por exemplo, digamos que ele te pergunte, pô, o objeto estava aqui e veio para cá, né? Inicialmente ele estava aqui, no final ele estava aqui. Qual que foi o deslocamento? Aí você mede isso aqui, você diz que foi 20. Aí você diz assim, deslocamento igual a 20. Tá errado. Por quê? Porque é menos, porque ele foi para baixo, certo? Uhum. Ele saiu de uma posição mais alta e foi para uma posição mais baixa. Então teria que dizer que o deslocamento foi -20. Tem que levar isso em conta também. Beleza? Sim, beleza. Então sempre tomar cuidado com isso. Porque se tu não levar isso em conta e precisar usar isso numa conta, vai dar errado. Beleza? Beleza. Show. Então, vamos lá. Eu vou ter que te pedir para fazer um, porque senão vai ficar muito fácil só eu falando, né? Tu não vai ter noção se tu aprendeu ou não. Fica tranquilo, professor. Errado aqui, deixa eu pegar para você certinho. Vou fazer aqui também para quando você ter algo, você me manda. Mas vamos fazer daquele jeito, tá? Você vai tentar resolver a Qual do continha, passado? como se estivesse fazendo uma prova e me envia foto, tá? O senhor tem uma notícia boa pra você também. Diga. Pô, vai querer adivinhar ou não? Não, não tenho ideia. Não? A professora ontem fui falar da minha prova, né? Aí eu saí do banheiro, né? Porque eu já tive prova. Saí do banheiro, aí o vídeo que o coordenador falou assim: fiquei feliz com a sua nota de matemática. Ah, tu já fez a prova de matemática? Isso. Aí, Putz, que legal. aí eu falei: pô, que legal, Vitor, muito obrigado. Quanto que eu tirei? Ele não posso falar, gabaritei, ele abriu um sorriso de orelha a orelha e eu queria agradecer o senhor por ter me ajudado. Ah, que bom, velho. Eu que agradeço aí a preferência. Foi de bola. Então tá, man. Foco nessa aí. Qualquer Comigo, coisa, professor. eu já te mandei no zap lá algumas ideias. Eu também vou te mandar o seguinte. Eu vou te mandar esse exercício que nós estávamos conversando aqui. Para que você use como exemplo, caso queira. Obrigadão, hein? Então desenvolve as coisas aí e escreve como se estivesse escrevendo para uma prova para eu te dar dica de como escrever melhor depois. Professor? Jesus Cristo. Professor? Diga, Pensei que você tinha. caiu aí? Ah, eu saí e voltei. Pode crer. Vou fazer aqui que você mandou. Tá bom.
Esse seu livro é do quê, professor? De professor ou de escola mesmo? De escola, esse livro é muito bom, é o Nicolau alguma coisa, deixa eu mandar para você aqui. Ele é bem didático, deixa eu mandar para você aqui. Ô, professor, o que que você acha, tipo assim, de... Porque, sabe, nas férias eu não queria ficar parado, sabe? Tipo, de eu Uhum. querer... Como É é? bom mesmo, porque a gente volta das férias burro demais. Eu, às É, vezes, não sabia escrever meu nome quando eu voltava das férias, tão Zé que eu ficava. aí eu queria perguntar pra você, né? E eu agora tô criando gosto para estudar. Difícil, mas comecei a gostar. Eu Ah, queria mas vou te perguntar... falar uma coisa, eu aprendi como é que vocês fazem para aprender a gostar de matemática. É só tirar um notão. É, Porque quem diz é, que não gosta de matemática é porque nunca tirou um 10 assim que ninguém da sala tirou para esfregar na cara dos outros assim, porra, eu sou mais esperto que tu. sou Então é foda. só tirar um notão que vocês aprendem a gostar de matemática, vai por mim. É toda a matéria. É, qualquer matéria. Aí eu tô perguntando pra você, o que que você acha, tipo assim, de não prolongar, mas tipo, é prolongar que fala? Mas tipo assim, aprender, tipo, adiantar a matéria do segundo ano. Eu acho legal, cara. Acha É, legal? por mim, eu sempre oriento alguns alunos assim, todas as férias. Pra não Pelo menos ficar, uma aulinha por semana, assim, fica legal. pra não ficar tipo parada, nem nada. É porque uma coisa que é muito importante, né, é ver a matéria antes do professor passar. A gente se sente mais seguro, né, com certeza. Né? Isso para tudo na vida, né? É até uma dica que eu te dou para a prova. É o seguinte, amanhã quando você for fazer a prova, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, você vai ler todas as questões, da primeira até a última, você vai só ler, você não vai fazer. Só que assim, eu já vou te dizer que isso vai criar uma ansiedade em você, porque quando a gente recebe uma prova, a gente odeia fazer prova, a gente quer que a prova vá embora logo. Então você vai querer receber e já começar, mas você não vai fazer isso. Assim você já controla a sua ansiedade. Você vai ler, vai dar uma pensadinha em cada uma das questões e vai começar pela mais fácil. Porque enquanto você estiver fazendo mais fácil, o seu cérebro inconsciente vai estar fazendo mais difícil. É assim que funciona, né? Toda vez na vida assim, é, sei lá, a gente está tentando lembrar uma palavra, não lembra, tá na ponta da língua, não lembra. Depois a gente vai para casa, daí do nada aparece a palavra na tua cabeça, assim, você já não estava mais pensando naquela palavra, né? Mas ela só naturalmente aparece, Uhum. porque para o seu cérebro ainda era um problema, estava ali em stand-by, em segundo plano. Então você vai deixar o seu cérebro trabalhando em segundo plano nas questões mais difíceis. Mas para isso você tem que ler elas, sacou? Isso aqui. Então vai por mim, funciona. Isso é neurologia, não é besteira minha, não. Não, fica tranquilo. Então tá Então, bom. então o que que eu faço, mais ou menos? Eu leio, aí eu penso um pouquinho nela, vou pra próxima, Bem pouquinho, leio, exatamente. tá, Até dá uma dorzinha assim, ah, talvez aqui eu já não consigo mais fazer sozinho. Daí vai pra próxima. Aí quando tu voltar, vai estar de boa lá. perfeito. Beleza? Show de bola. Ah, te mandei, né? Eu acho que mandei o livro pra você, né? Mandei. O livro, mandou? Tá no Deixa eu ver zap aqui. lá, qualquer coisa. Isso aí tava na página 172 por aí. Vou dar uma olhada. Aí você achou uma ideia boa? Eu já Sim, sim. aproveitar que eu tô de férias, né? Eu acho Vou. ótimo. Eu acho ótimo. Perfeito. Então, quero o senhor junto comigo, então. Massa.
Professor, Manda. no primeiro, quando ele fala assim, a velocidade escalar mínima assumida pelo corpo, ele tá, tipo, falando como se fosse a distância? Não, não, vamos pensar nessa velocidade escalar mínima. Isso aqui foi uma pergunta legal tua. Pera, não, não é isso. Ó, aqui tu tem aquela situação lá, né? O objeto vai se mover dessa forma, certo? Uhum, A gente estava vendo os vetores de velocidade, a gente viu que o maior vetor era aqui e quando batia no chão, certo? certo, Então, se a gente fosse pensar na medida de velocidade, aqui seria mais alto que aqui, por exemplo, certo? certo. Era o que os vetores nos desenhos estavam mostrando. Então, por essa lógica, onde que vai ser a menor velocidade? Vai ser justamente no pico. Algo mais, sim. Por quê? Porque aqui a gente só tem Vx, certo? Isso. Não tem nenhuma componentezinha para cima ou mesmo para baixo. Portanto, quando ele está te perguntando aqui a velocidade escalar mínima, ele está te perguntando qual que é a velocidade aqui, sacou? Isso aqui. Só isso. Que ali com certeza é o lugar que está menos intensa a velocidade. A velocidade escalar é V igual a delta S dividido por delta T, pô? A velocidade escalar tem essa fórmula, tem outras fórmulas, mas o que você tem que pensar, de novo, é que você precisa saber para responder a o valor do Vx zero. Sim, E você tem informação suficiente aqui para encontrar o Vx zero, certo? certo. Então, bora atrás do Vx zero com as ferramentas que você tem. Que você falou tá certo. A equação tá certa, só que você não tem a informação de tempo aqui, né? Vai usar como, então? Concorda comigo? Uhum. Pois é. Então, só se eu descobrir a velocidade que ele tá pedindo? Sim. Então, tipo, eu só faço Vx0 e pronto? Você tem que fazer a conta, né? Ah, o Vx0 eu já fiz. Tá feito. Ah, que legal. Beleza, bora para B e para C. E, de novo, tenta fazer como se fosse uma prova, ou seja, faz aí, mesmo se errar, errou, não tem problema, e manda a foto, beleza? Beleza.
Professor, Diga, desculpa eu demorar, viu? É porque tranquilo. fiquei travado no exercício aqui, porque eu não sei ler enunciado. Aí, É tudo que foi pedido aqui, tirando a A, foram coisas que também foram pedidas na outra, né? sim, isso aqui é só porque eu não li direito o enunciado. Aí eu tava Ah, tá, você capotado. tá dizendo que não tinha lido, mas agora você leu, saquei. Ah, legal, manda aí que nós corrige. Mas já mando já.
O professor, Diga. alcance é 3 vezes ou 4 vezes o H? É 4. 4? Isso. Pronto, professor. Show de bola. Manda aí, manda aí. Aqui. Achei o senhor. Professor, você tem quantos anos? Eu nem perguntei. Tenho 34, mano. Não tá novo. O tanto que eu estudei, sim. Vamos ver aqui. Você encontrou. Opa, calma aí, Beth. Vamos ver. O A é o VX, beleza. Daí você achou 5. 5 o quê? Bananas? Você sempre tem que colocar a unidade. 5 metros por segundo, certo? Tá, só deixa eu arrumar o tempo aqui também. Isso. Daí na B. Aqui Pedia já na B mesmo? Deixa eu ver. pedi o tempo. Distante. É E que o corpo distante. atinge o ponto mais alto. Daí você jogou que a velocidade. Você deveria ter jogado que a velocidade final era zero. Não entendi o que você fez. Eita, confundi então. Mas não foi isso que estava escrito lá no exemplo que eu te passei? Por causa que eu já sei o O que foi. corpo atinge o ponto mais alto da trajetória quando a velocidade em y é zero, certo? Aham, Ó, no exemplo que eu te passei, tá aqui em cima, foi exatamente o que aconteceu. O ponto da trajetória, a velocidade é zero. Zero igual. Ah, certo? Aí eu errei o resto então. É, então refaça. Sim, senhor.
Chama aí, professor. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Ainda não mandou, né? É que a foto ficou muito feia. É pra Ah, aqui. tá, beleza. Ah, agora sim, vamos ver. 5 metros por segundo, beleza. Aqui você disse que o tempo final era zero e o tempo velocidade final é zero e a velocidade. Pô, velho. Tu me perguntou altas paradas aí Errado? de gravidade e tal, e tu me coloca gravidade positiva aqui. Por quê? Né? Tu tinha até me perguntado, gravidade. O exemplo tá negativa. Eu falei que como ela é para baixo é negativo. Opa, E daí você colocou que a velocidade inicial é 10, tá? Só que tem um problema. era a verdade Não é horizontal. 10, né? 10 é a velocidade total. A velocidade em y tem a ver com esse cara aqui. Uhum. Velocidade em y é v zero seno do ângulo. Se naquele você calculou com cosseno, Reserva o o outro grupo tem que usar seno. o seno, certo? Uhum. Tem que corrigir isso aí também, senão tá errado. Módulo de tempo não existe, tá? Então corrige aqui a velocidade, tem que multiplicar pelo seno esse 10. Corrige aqui a gravidade, ela tem que ser negativa para daí encontrar o tempo certo, beleza? Beleza.
Ô, professor, Oi. raiz quadrada de 86. Não, 0,86. Dá 7,3 Com certeza não. ou 0,73? 9 e pouco. Vai ser 0,9 alguma coisa, mano. 0,9, Não tem pô? como a raiz quadrada de 0,86 dar 7, né? Ah, sim. 7, um número próximo de 7 vezes um número próximo de 7 não vai dar não vai dar 0,86. Concordo. A raiz quadrada é o número que multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz, né? Vai dar 9? Não sei, mano. Mas vai dar alguma coisa perto de 0,9, né? Me deu Só quero entender 0,7, de onde pô. que você tirou essa raiz quadrada de 0,86 aí. Eu multipliquei o 10 ali com seno de Ah, e 80. por que raiz quadrada? 10 vezes 0,86, de onde raiz quadrada? Não, mas aí eu tô fazendo C já. A altura máxima que Ah, eu tu tá usei. na C, É, altura máxima. eu tô usando o sorvetão não. É, Lá tem sorvetão. raiz, não era um número ao quadrado, não? É, o T é ao quadrado, né? Então, mas elevar ao quadrado não é a mesma coisa que fazer a raiz, né? Entende? Que é uma coisa diferente da outra, né? Não, sim, sim. Ah, tá, tá. Então, 0,86 ao quadrado dá 7,3? 0,73? Vai dar um número menor que 0,86. Bel, faz na calculadora aí, tio. Tu não vai poder usar a calculadora na prova, né? Não. Mas tu não sabe fazer multiplicação de número de vírgula? Não, saber eu sei. Só que o porém é porque, tipo, eu não sei se fica 7, mas não fica, deve ficar 0,73, né? Então arredonda para 0,7. Redondei já para 0,7%. Beleza. Você tá ouvindo esse barulho de pássaro? Nada. O Google corta essas coisas tudo aí. Tranquilo, então. Aqui foi, hein? Show de bola. Terminando, manda aí. Professor, ah, não, eu sou aqui em São Paulo, né? Ah, Tá caindo a internet. Internet não, energia? tá caindo a internet aí pra você? Não, não, tô perguntando se aí onde você tá também, tipo, Sim. caiu a energia. Por que parece? Hã? Não está chovendo aqui. Não, se caiu a energia, porque em São Paulo tem local que tá 3 dias sem energia. É, Elétrica. vamos ver. Ah, tá, vamos lá. 5. Daí aqui multiplicou, beleza, jogou, chegou nesse tempinho. Beleza. Daí, legal que você sabe isolar bem as coisas e tal. Esse tipo de matemática, a turma erra muito aí. Você tá de boa. Daí aqui, na mesma. Mas tem um detalhe, você esqueceu de uma coisa aqui no Vezes sorvetão, o né? tempo. Vezes o tempo, exatamente. É.
Daí, tá. Aqui, parece que a conta ficou boa aqui, mas tirando que você esqueceu o tempo aqui, beleza? Mas tá, Dani, vamos fazer mais uma aí. Beleza, deu para fazer um exemplo dessa matéria. Parece que você precisa de dinâmica também, né? Que é a parte de força lá, lei de Newton, etc. Mas Então, lead news eu acho que eu vou bem. Então vamos ver. Porque a lei de Newton, com um problema de bloquinho, com certeza o teu professor vai pedir, sacou? Vai. Eu vou fazer um aqui. Tem vários exemplos, mas eu quero fazer esse aqui. Sistema de bloco? Oi? Sistema de bloco, professor. O que é isso? É isso aí. Ah, sistemas de blocos, sim, sim, sim. Aí. Muito bem. Então temos um bloquinho aqui, ele está pendurado por um fiozinho, não tem atrito. Qual é a tração exercida pelo fio? Para isso a gente precisa desenhar as forças que estão ocorrendo aqui, né? Então, como ele está na diagonal, como ele está num plano inclinado, a gente vai dizer que é PX. PX? Eu chamo de PX. Ah, o peso, o X? A componente X do peso, exatamente. E tem também o PY. Y. Aí. Claro, a gente sabe que, na verdade, a força da gravidade aponta sempre para baixo. Só que não vale a pena para nós, nesse momento aqui, trabalhar com essa força nessa direção, porque todas as outras estão em outra direção, né? Então é melhor deixá-las perpendiculares. Ó, nós temos a tração do fio, né? Que é o que segura ele. E temos uma outra última força que é a normal. Afinal de contas, ele está em cima de uma superfície. Tudo que está em cima de superfície vai ter força normal. Se não está em cima da superfície, não tem força normal, beleza? Turma se equivoca muito com isso. Por exemplo, tem um bloquinho caindo aqui. Essa bola está caindo. Quais são as forças que agem nela? Única e exclusivamente a força peso. Só. Ela está caindo, beleza. Ah, mas não tem normal? Não. Não tem normal porque não tá em Não plano, tem né? chão. Agora, digamos que essa bola estivesse subindo, né? Então, aqui ela está subindo assim. Está indo para cima. Também tem uma força só agindo nela, que é a força peso. Ah, professor, mas ela está indo para cima, como é que, né, tá subindo? Como é que tem a Porque força a peso, só gravidade a vai força? para baixo. Ela está subindo, né, por causa da velocidade. A gravidade está freando essa subida, certo? Certo. Então a única força que fez ela subir foi a força que o cara jogou a bola para cima. Só que depois que saiu da mão do cara já não tem mais força, né? Dele, né, devido a ele, devido ao cara que empurrou. A única força que vai ter depois que sai da mão é a força da gravidade. Beleza? Então, seja subindo, seja descendo, na bolinha ali só vai agir a força da gravidade. Beleza? Isso você fez na prática agora, né? A única aceleração que tinha no seu problema era da gravidade, né? Seja seja antes, né, da altura máxima, seja depois da altura máxima, né? A gente faz as contas com isso e quando pergunta para nós erra ainda. Eu não, né? Mas vocês. Então, aqui, qual é a tração do fio? A tração do fio vai ter que ser levada em conta o seguinte, né? Nós estamos falando de um problema de força e o objeto está parado, está em equilíbrio, né? Ele está em repouso. Então, significa que o somatório das forças é zero. E se tivesse uma força mais forte que outra força, esse objeto aí estaria se movendo, né? Ou tendo tendência de se mover a um determinado lado. Beleza? Beleza. Então, a física, tal qual no problema que você acabou de resolver, nos permite trabalhar em dimensões separadamente. Então, a gente pode trabalhar na dimensão x primeiro. Quais são as forças que agem na dimensão x? A tração e o peso. Uma está para a direita, outra está para a esquerda. Uma está num sentido, outra no outro. Então, uma tem que ser positiva e a outra negativa. Ah, e se eu quisesse inverter? Sem problema. Daria a mesma coisa. Sim. Então, nessa aqui, a gente já acaba encontrando rapidinho que a atração é igual a px. E quem é px? Bem, quando a gente está falando de força, peso, o px é p seno θ. Tá bom? É para tu decorar isso aqui. Porque se for para provar aqui para ti, é um trampo. Então tu só decora, tá bom? Que a componente x da força-peso é p seno θ. É o contrário do exercício que você acabou de fazer.
né? Lá o x era cosseno, certo? Lá na fórmula que você usou para o x era cosseno, na outra fórmula lá do y era seno. E é o contrário. Mas não tem alguma fórmula que é igualzinha, tipo, na aceleração? A aceleração é igual a gravidade vezes seno, não é? Bem, depende da situação, né? É. Mas eu estou dizendo aqui que em problema de bloco inclinado, a força-peso vai ser P, o PX vai ser P seno θ, tá bom? Sim. Então significa que o P a gente sabe que é massa vezes gravidade vezes o seno do 37, que é o ângulo. A massa É é 0,5. 0,5. A gravidade é 10 e o É seno do 37 está ali, que é 0,8. 0,6. É 0,6. Perdão, fico cento. É só fazer a conta aí, 0,5 vezes 0,6 é 0,3. 0,3 vezes 10 É 3. é 3 newtons. Muito bem. P. Cortando-se o fio, qual é a aceleração adquirida pelo bloco? Muito bem. Se a gente cortar o fio, essa equação aqui não vai mais ter atração, certo? Certo. Porque a tração é devido ao fio. Se tu corta o fio, não tem mais tração. Então, sem fio, vai rolar aqui o peso é igual, peso X, né? É igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Sim. Porque a tração morreu. Sem fio, T igual a zero. Então sobrou só o PX. Sim, E o também não peixe é mais, é peso. Às vezes e fricção. também não é mais igual a zero. Porque aqui nesse primeiro problema era igual a Porque tá zero, com menos. porque elas se anulavam. A T era igual a PX, então elas se anulavam, estava parado. Só que se tu cortar o fio, não vai mais ficar parado, né? Ele vai Sim, começar a cair, concorda comigo? concordo. Então, se ele vai cair, a gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. A Sim. única força aqui é Px. E lembrando que Px é mg seno θ. Vai ser igual a ma. O problema pede o quê? Aceleração. Olha só. Então, ele já está dizendo para nós, vai se mexer esse negócio. Agora, olha só que interessante, não precisa nem saber a massa. A aceleração vai ser a mesma, independente da massa. Seja um bloco muito pesado, seja um bloco levinho, a aceleração numa situação como essa vai ser sempre gravidade vezes seno do ângulo. Ok? Porque a massa é a mesma dos dois lados, a gente corta, né? Sim. Então vai ficar 10 vezes o 0,6, 6. ou seja, 6 metros por segundo ao quadrado. Agora sim. Pegou a ideia? Então, né, isso aqui que eu expliquei aqui, né, sobre cortar o fio e a tração virar zero e o peso começar agora a gerar aceleração no sistema, isso não é só jogar na fórmula, sacou? Isso aí você tem que fazer uma análise do que está acontecendo. Se for só jogar na fórmula, vira conta de sexto ano, quinto ano da escola. Aqui a gente tem que, às vezes, né, a gente vai ter que fazer interpretações. Então, essa foi a interpretaçãozinha. Tu Sim. disse que manja de bloco, então deixa eu pegar um probleminha tranquilo de bloco aqui. Só. Foi você que falou, não fui eu. Deixa eu pôr aqui. Falei que bloco eu acho que eu vou melhor, meu professor. Maravilha. Ah, tá, eu vou pegar essa porque, como ela é a segunda, parece ser a mais fácil. Então, deixa eu pôr aqui. Nossa, essa é a lógica, professor de exercício? Com certeza. Os caras sempre vão aumentando o nível de dificuldade, né? Ao passo que vai passando a lista ali. Eu sabia disso. É todo livro ou é só esse? Nesse aqui, sim. Os outros aí é com eles. Deixa eu mandar aqui pra você o que eu acabei de fazer. E daí eu preciso ir no banheiro. Na volta aí você Fica à me vontade, conta se professor. tá indo bem, se não tá indo bem. Exercício é praticamente o mesmo que o meu lá, mas vai ser mais fácil porque não vai ter seno, essas coisas, né? Beleza? Beleza.
Show de bola, bem aí. Tá saindo a conta? Ô, professor, já saiu, mas no C, eu, tipo, preciso fazer, tipo, a intensidade da força resultante? Fala de novo, não entendi nada que você Tipo, na falou. C, eu preciso fazer, tipo, a intensidade da força resultante? Como assim, mano? Eu vou ler o que tá escrito aqui. A intensidade da Calma força aí. resultante. É porque, tipo assim, calma aí que eu já fiz também. Tem que entender o seguinte: para fazer o conjunto, tu pensa num objeto como uma coisa só. Mas para fazer a C, você tem que pensar em cada bloco separadamente. Não, isso eu Então, sei. É porque eu tava pensando, tipo assim, porque eu já fiz a B, que é a intensidade da força que um bloco excede no outro, que é o A excede no B. Aí eu, tipo, fiz a força do B. Qual é o bloco que, tipo, o B faz no A, vice-versa, sem reação, não. Só que, tipo assim, se a força é 10, eu não podia, tipo, falar que a intensidade, tu tipo, tá me da. dizendo que a resposta da A e da B é a mesma. É isso, resumidamente. Da B e É, da C, desculpa, da B e da C. praticamente, porque, tipo assim, eu ia te perguntar, tipo assim, porque se é assim, é só saber, tipo, que o quer fazer 4 menos 10 aí daria força de ar, não daria? Porra, com o número fica complicado, cara. Ó, mas o negócio é o seguinte: existe um negócio chamado terceira lei de Newton. O bloco A ele empurra o bloco B, certo? Uhum, Força que o A aplica em B. E o bloco B freia o bloco A desse empurrão com uma força igual, só com sentido contrário. uhum, Vou chamar de força que o bloco B aplica em A. Só que essas forças são iguais, vamos dizer assim, em módulo. Obviamente, uma tá para um lado, né? E outra tá para o outro, então elas teriam sinais diferentes, mas elas são iguais, ok? uhum. A ideia é essa. Ah, tá bom, vou te mandar foto. Só que veja, tem um detalhe que talvez tá mal escrito. Esse problema tá mal escrito. Ele quer saber a intensidade da força resultante em A. Quando eu olho para o bloco A, quantas forças estão agindo nele? Uma só. Eu tô vendo duas, cara. Duas. No bloco B tem uma só. Então, a C, o problema C, ele quer saber qual é o somatório dessas duas forças. Isso vai ser a força resultante do bloco A. A força resultante no bloco B vai ser apenas a única força que age no bloco B, que é a FAB. É isso. Ah, Tá então eu já ok? vou arrumar a minha aqui. É. Ô, professor, Liga. tipo, eu tenho a força F, mas eu tenho a força FBA embaixo. E, tipo, e os dois estão em sentidos opostos. Eu, tipo, coloco os dois em módulo e Não, somo é uma ou, menos a outra. ou um menos a outra. Isso, tá bom. Menos a outra.
Pode mandar? Pode sim. Vamos ver. Daí você somou as duas massas. Show. Aceleração é 1 certinho. Daí na B, você fez um desenho onde você falou que a força B, vamos dizer assim, pelo que eu entendo, é a força que está ocorrendo no B. É a massa do B vezes a aceleração. Muito bem. 4 newtons. O que pedia na questão? Deixa eu ver. A intensidade da força que um bloco exerce no outro. Bem, tá certo. É 4 newton mesmo. Só que ficou mal explicado, né? Você foi lá, fez a conta e pronto, né? Eu acho que aqui você teria que dizer pela terceira lei de Newton, sabemos que o bloco A empurra o bloco B empurra o bloco A. A única força que empurra o bloco B é a força do bloco A, e a gente tem como encontrar essa força pela segunda lei de Newton. Aí você fez isso aqui. Tá certo? Não deixaria de te dar ponto. Mas eu também, né? Se tivesse errado, era 0, sacou? Sem nenhuma explicação assim. Agora vamos para C. A força resultante, uma menos a outra, 6 newtons, e a outra é a única força que age de fato no bloco, 4 newtons, perfeito. Então, saiu gabaritado também aqui. Boa. Muito obrigado, professor. Show de bola. Bem, eu fiz uma, tu fez outra. Vamos lá. Eu vou te pedir uma aqui que eu acho bem interessante, que é essa aqui, da polia. Eu vou te dar uma dica para que você comece já, rápido e termine rápido. Por exemplo, aqui ele fala, o que ele fala aqui? Aceleração dos corpos, né? Quer saber a aceleração? Acontece que esse cara aqui provavelmente é o que está caindo, que a massa dele é maior. Agora, digamos que você tivesse num problema e você não soubesse isso. Que pode ser que não te dê a massa, né? Como é que você vai saber quem é que está caindo e quem é que está subindo, então, né? Você não tem como saber até fazer a conta. Ok? Se a tua conta der negativa, significa que você errou o sentido do movimento. Beleza? A ideia é essa. Tipo, digamos que você tenha procurado a aceleração e a aceleração deu negativa. Digamos, né? O que isso vai significar na prática? Que o sentido que você considerou para o movimento era o contrário. Sua conta não está errada por ter dado negativo, entende? Só significa que o sentido é o contrário. Então, você tem aqui uma missão, encontrar a aceleração dos blocos. Né? Você pode pensar no problema separadamente. Primeiro você faz o lado esquerdo, né, as situações do bloco esquerdo. Menos o lado direito? E separadamente é do lado direito. Uhum. Né? Você vai ter as mesmas duas incógnitas dos dois lados, que é a tração e a aceleração. Não é mesmo?
Porque você não sabe nem a tração, apesar de ser a mesma, e você não sabe a aceleração com que esse sistema se move. Mas veja, você sabe que a velocidade, ou melhor, você sabe que a aceleração com que esse bloco está caindo é a mesma aceleração que esse aqui está subindo, não é mesmo? Sim. Tem que ser. Afinal de contas, eles estão ligados por uma polia. Tá bom? Então eu já te dei dicas pra caramba, né? Faça. Então vou dizer de novo o que você vai fazer. Você vai fazer uma equação para esse bloco, somatório das forças nesse bloco igual a MA, porque ele está se mexendo, e uma outra equação para esse bloco, somatório das forças nesse bloco igual ao M do bloco vezes A, porque ele está se mexendo. Ok? Uhum. Você vai ter as duas mesmas incógnitas, vão aparecer duas incógnitas aí, o T1 e a aceleração. Mas elas são as mesmas. T1 é o mesmo nos dois blocos, a aceleração é a mesma nos dois blocos. Daí, com essas duas equações, essas duas incógnitas, você pode resolver um sisteminha de equações. Beleza? O Beleza. que nós fizemos na aula passada. Então tá bom, boa sorte aí. Tenta fazer, vai até onde tu conseguir. Se não conseguir, eu faço. Tá bom, professor, obrigado. Professor, como que eu poderia justificar? Que? Tipo, justificar ali Justificar o que exatamente? Tipo, eu cheguei na resposta. Não sei se é essa, mas Da tipo, A ou da B? dá. Chegou na aceleração, então. Mas como que eu poderia justificar que aquela é igual àquela? Eu não preciso. Bem, do jeito que eu falei, é como eles estão ligados, a aceleração é a mesma nos dois blocos. Tá bom. Você já teve que considerar isso para conseguir fazer a conta, né? Uhum. Mas beleza.
Professor, Diga. te mandei uma fotinha. Oi, não escutei o que tu falou. Ah, Te mandei tu uma mandou? foto. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tá tudo certo. Tomara que esteja. Então tu falasse aqui que... Que letra é essa aqui? Ah, o peso, né? É, P1 e P2, tá. é pra ser peso, né? Mas tudo bem. Tá, esses são os pesos. Peraí, tá Como é errado, que. né? Ou não. O que Era que é pra isso ser aqui? força ali. Aí é T2. Ah, tá. Aí é força. Eu vou ignorar isso aqui por enquanto. Vamos lá. Daí Tá. você encontrou o força. Não tô entendendo tua ideia. Como assim força resultante? É força não é igual tração? Aí eu fiz isso, aí deu bonitinho, aí depois eu fiz o outro negócio. Nossa, explicado pra caramba. Vou começar a explicar assim também. Depois, fazer outro É. negócio. Ó, vamos lá, mano. Você em nenhum momento mostrou o somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Uhum. Mas eu acredito que seja isso, força resultante, né? Isso, eu coloquei as duas, tá? Isso no caso de quem? Dos dois blocos. Isso. Soma. A soma das duas, eu fiz igual a aceleração. Igual a massa vezes aceleração. Tá. Então tu fez a força resultante para cada bloco. Cadê T1 e T2? Cadê T1 aqui nessas equações? Não tô vendo T1. Você preferiu fazer a conta sem o T1? Dá para fazer também. Só que eu não tava esperando por isso. Mas tá certo. Dá para se pensar dessa forma. Mas tá meio esquisito. Hum, Porque assim, em algum momento ia ter que ter uma força negativa aqui. Eu acho que tu tá errado, cara. Né, ó, vamos lá. Eu vou fazer do jeito que eu falei pra você fazer, né? Você não quis fazer do meu jeito. Esse jeito é assim que eu entendi, mais ou menos. Aí Não, eu não, fiz tá assim. errado, ó. Eu até pintei aqui diferente. Vamos fazer cada um de uma vez. Então vamos dizer que como ele tá caindo, né? Imagino que tá caindo. Então para baixo é positivo. Então vai ficar PA menos T1 igual a massa vezes a aceleração, certo? Uhum. Isso pro bloco 1. Daí a gente pode fazer substituições aqui. 30 menos T1 igual a massa, que é 3, vezes a aceleração. Beleza. Esse é o bloco 1. Agora o bloco 2. Bem, se esse bloco está caindo, o outro está subindo. Então, aqui é o contrário. É T1 menos PB. Igual a massa vezes a aceleração. No caso, a massa do bloco 1 aqui é a massa do bloco 2, né? Uhum. Muito bem. Então, ah, a ideia é essa. Daí, o que, que vai acontecer? Vamos fazer substituições. T1 menos a massa do bloco que vai, o peso, que é 10, massa do bloco 2, vezes a aceleração. Então, tu tem essa equação e essa, que é a massa a gente sabe, né? É 1, certo? Certo. Então, tu tem essas duas equações. Agora, tu tem que resolver um sistema de equações para chegar nessa resposta. Porque tu tem as mesmas duas equações com as mesmas duas incógnitas. T1 e T e T1 e a aceleração. Não tem nada a ver com a resolução que você fez. Sua resolução tá errada. Eu já vi aqui qual é a resposta. Porque se eu juntar essas duas equações, vou colocar uma embaixo da outra. Olha só. Menos T1 mais T1 dá zero, certo? Sim. Estou juntando as duas equações, resolvendo o sistema. 30 menos 10. Não pode fazer 30 mais 10. Por que que tu não pode fazer 30 mais 10? Porque um bloco está subindo e outro está descendo. Um está, vamos dizer assim, ajudando no movimento e outro está atrapalhando, certo? Certo. Quem é que está atrapalhando? Não é o menor? Não é o de 10? Por isso que ele entra como negativo aqui na lógica, sacou? Isso aqui. Muito bem, então aqui vai ficar 4A, então o A vai dar 5. 5.
Muito bem. Ixi, mas eu errei até a conta. Errou, porque tu tinha colocado Deu 40 4. igual a 4A, era para ter dado 10. 10. E daí, isso só mostra que você está super errado. Porque não pode dar 10, porque 10 é a aceleração da gravidade. Não pode dar aceleração da gravidade se tem um bloco atrapalhando a queda, certo? Certo. Seria tranquilo ali ser a aceleração da gravidade se o bloco tivesse solto. Tinha um carinha segurando ali do outro lado. Muito bem. Então, estava errado a tua conta. Só que existe um outro jeito de fazer. Um outro jeito. Que vai mais ao encontro do que você fez. Sabe que você fez assim de um jeito meio Zé. Então, talvez você nem sabia do que eu vou falar agora. Mas todo problema que envolve mais de um bloco, ele pode ser escrito como um problema só, um objeto só, certo? Certo. Só que você tem que entender como é que esse objeto vai funcionar, né? Nós temos nós temos uma massa que está ajudando na queda e outra está atrapalhando. Então elas se subtraem, ok? Então eu poderia dizer o seguinte, que um peso menos o outro vai ser igual a massa total, né? Vezes a aceleração, certo? Uhum. Então tu vai ter 30 menos 10 igual a massa total. Quanto que é a massa total? 3 mais 1 Beleza, mais um. vezes A. Aí vai ficar 20 igual a 4A. Vai dar a mesma resposta. Tá vendo? Sim. Nesse problema, a atração não apareceu. Por isso que eu imaginei que era um pouco mais parecido com o seu lá. A atração não apareceu. Mas tem que fazer do jeito certo, né? Você somou. Era para subtrair. Beleza? Beleza. Então tá bom. Show de bola. Recomendo que você pegue esse livro que eu te enviei aí e Tem algum exercício veja os específico, exemplos, de Tuts? preferência. Oi? Tem algum exercício específico para desse? Não, eu recomendo que você veja os exemplos, tá? Só que, infelizmente, eu tenho que dizer, só ver o exemplo não vai ser suficiente. Se você puder, tente refazer os exemplos. Agora, Sim. o que eu não te recomendo é tentar fazer exercício sozinho. Exercício que tu não tenha resolução em nenhum lugar, tá? Tenta refazer o que já está feito nesse livro. Porque Sim. daí você pode, pô, não sei continuar. Daí tu olha lá no livro, continua baseado no que está no livro, sacou? Saquei. Senão tu pode perder muito tempo tentando fazer um exercício, se estressar, não vai dar certo. Saquei, professor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa sorte na prova amanhã. Obrigado. Me Valeu. manda o valor. Ah, sim, sim, sim. Bem, o preto é 100 conto mais caro que o azul. Então fica 349, tá? 349. Isso. Tá bom. Falou, professor. Porque, né? Tô pondo já o Pix ali. Abraço, valeu. Abraço, é nóis. Bom serviço.